Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem cujo tema é alegria nas provações. Alegria nas provações. Eu tenho dito que um dos maiores desafios que nós temos como povo de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, é guardar os nossos corações no Senhor. Salomão disse em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E o que é interessante perceber é que do mesmo lugar de onde sai a vida, do mesmo lugar de onde flui a vida que temos recebido de Deus, é o lugar também por onde entra ou por onde pode entrar a morte, caso nós não tenhamos o cuidado devido com as portas do nosso coração. Por isso Salomão disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então precisamos estar guardados no Senhor, firmes e fortalecidos pela palavra do Senhor que nos alimenta, e guardados no Senhor, com o nosso coração guardado no Senhor. E é com o nosso coração guardado no Senhor que nós podemos desfrutar alegria nas provações. É exatamente porque os nossos corações estão guardados no Senhor e nós podemos desfrutar alegria nas provações. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo 1. Você está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos saltadamente, aí dentro do capítulo 1, até o versículo 17. Então vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 4. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Avance um pouquinho e leia comigo o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Se você pode, diga glória a Deus pela sua palavra. Aleluia. Para pensar sobre a alegria nas provações, ou a alegria das provações, a alegria que as provações do Senhor nos proporcionam, provém para nós, nós precisamos considerar algumas coisas. A primeira delas está dita no versículo 2. Meus irmãos, Tiago disse, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A primeira coisa que a gente precisa entender para desfrutar a alegria nas provações é que as provações são parte fundamental da vida humana, e sem elas nós jamais poderíamos vir a ser quem nós seríamos por meio delas. E por isso é fato que todos nós enfrentamos diariamente muitas e diferentes provações nas várias esferas da vida, seja pessoal, seja relacional, profissional, financeira. Fato é que todos nós diariamente estamos enfrentando vários e diferentes tipos de provação. Nesse exato momento, todos estamos enfrentando as provações que nos estão sendo impostas por esse vírus que está sendo chamado de coronavírus ou Covid-19. Por exemplo, o isolamento social. É muito difícil para um povo como o povo brasileiro viver socialmente isolado. Nós somos, por natureza, carismáticos, somos por natureza dados aos relacionamentos, somos por natureza corteses, somos por natureza alegres. É muito difícil para nós vivermos socialmente isolados. Esse é um tipo de provação que nos está sendo imposta pelo coronavírus. A paralisação da maioria das atividades do mercado
também é um tipo de provação a que estamos sendo submetidos pelo coronavírus. Porque muitos de nós não sabemos como será o futuro quando o isolamento social terminar. Muitos de nós não sabemos como o mercado vai se comportar, como a economia estará, qual a condição em que a economia estará no Brasil, nos estados por onde a Igreja do Senhor está distribuída. Esse é um tipo de provação a que também estamos submetidos. Para alguns, agora mesmo, há as provações da escassez de recursos. Nós temos visto nas redes sociais, nas mídias sociais, temos visto nos telejornais até mesmo, as grandes confusões que são criadas nos supermercados, nos hipermercados, porque as pessoas estão saindo desesperadamente às ruas para comprar o máximo que puderem, com medo de que lhes falte a provisão necessária para si e para as suas famílias. Então há a provação da escassez de recursos que alguns agora mesmo estão vivendo, outros estão desesperados e com medo, tentando evitar. E outras provações que talvez você pudesse nos informar, estamos sendo submetidos por causa do coronavírus. Todos nós, invariavelmente, em maior ou menor grau, estamos diariamente sendo submetidos a vários e diferentes tipos de provação. E como eu disse, precisamos entender que a provação é parte fundamental da vida humana, porque sem ela nós não seríamos quem poderíamos vir a ser por meio delas. E logo eu vou falar um pouco mais disso. A segunda coisa que a gente precisa entender a respeito da alegria nas provações, ou da alegria das provações, que as provações provêm para nós, é que as provações provocam dor. Toda provação provoca algum tipo de dor, um desconforto. E a depender de como nós vamos lidar com essa provação, esta dor, ela pode ser um sacrifício ou pode ser um sofrimento inútil. Esta dor ou este desconforto podem vir a se tornar um sacrifício ou podem vir a se tornar um sofrimento inútil. E é importante a gente entender a diferença entre um e outro. Qual é a diferença entre a dor do sacrifício e a dor do sofrimento inútil? A dor do sacrifício sempre reserva para nós, no fim, uma recompensa. A dor do sofrimento inútil, ela não só não nos reserva nada, como nos subtrai aquilo que nós temos. Por exemplo, se você considerar a vida de um atleta olímpico, quanto sacrifício esse atleta olímpico precisa fazer para vir a ser coroado com uma medalha olímpica? Privação de sono, uma dieta rigorosa, exercícios físicos extenuantes, um outro tipo de isolamento social, não é? Porque muitos atletas olímpicos, muitos atletas de alto rendimento não podem se dar o luxo de sair e se divertirem como bem querem. Isso precisa ser muito bem regulado, muito bem dosado. Então há diferentes tipos de privações que configuram o sacrifício de um atleta olímpico. Isso provoca dor, isso provoca desconforto. Diferentes tipos de dores, diferentes tipos de desconfortos. Mas esse sacrifício, ele no final tem uma recompensa guardada para esse atleta olímpico. Que recompensa é essa? A medalha olímpica. A coroação com o prêmio ao fim da conquista. Então, essa é a dor, esse é o desconforto do sacrifício. Mas a dor do desconforto, a dor do sofrimento inútil é diferente. Veja, por exemplo, alguém que sofre com estresse, ansiedade, porque tem dificuldade para controlar as suas emoções, para controlar o fluxo das suas emoções, os seus pensamentos, e vive estressada, e do estresse evolui para a ansiedade, da ansiedade evolui para uma depressão. Essa dor, esse desconforto é sofrimento inútil, porque não só não reserva nenhum tipo de recompensa no fim, como também subtrai o que essa pessoa tem. Energia mental, energia emocional, muitas vezes a energia física, a saúde física, tempo, recursos, porque uma pessoa nessas condições não demora muito, começa a gastar muito dinheiro com médicos, muito dinheiro com medicamentos. Então essa dor, esse desconforto é a dor e o desconforto do sofrimento inútil. Então a gente precisa entender que toda provação provoca dor, toda provação provoca desconforto. Mas é nossa a decisão de fazer que essa dor e esse desconforto sejam a dor e o desconforto de um sacrifício ou a dor e o desconforto de um sofrimento inútil.
Ou melhor, não é nossa decisão fazer que essa dor e esse desconforto se tornem a dor e desconforto de sacrifício ou sofrimento inútil. Nós precisamos entender que a dor e o desconforto das provações a que somos submetidos por Deus sempre são a dor e o desconforto do sacrifício, porque no fim guardam uma recompensa para nós. A terceira coisa que a gente precisa considerar sobre a alegria nas provações, ou a alegria das provações, a alegria que as provações provêm para nós, é a natureza das provações. E assim, isso faz cor, ou completa, ou complementa o pensamento sobre a dor nas provações. Qual é a natureza das provações? As provações, elas vêm de Deus. E porque elas vêm de Deus, elas são boas. Você quer ver só uma coisa? Nesse contexto do capítulo 1 de Tiago, em que Tiago começa dizendo àqueles a quem ele escreve que é preciso ter um coração disposto e alegre para atravessar as provações. No versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem de Deus. Então Tiago está dizendo que as provações de Deus, Tiago está dizendo que as provações que Deus muitas vezes, as provações às quais Deus muitas vezes nos submete, são boas. Vem dele. Por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. As provações são parte da pedagogia de Deus para a educação espiritual de seus filhos. Pois sem elas, nós jamais aprenderíamos valores fundamentais da fé cristã, como, por exemplo, os atributos de Deus, a insuficiência humana. Sem as provações, nós não saberíamos, não aprenderíamos o que é confiar em Deus. Também não aprenderíamos o que é humildade, o que é perseverança. Você concorda comigo? Você agora mesmo pode se lembrar de quantas foram as provações que lhe educaram na fé. Quantas foram as provações que lhe fizeram um filho de Deus, um discípulo de Jesus melhor, mais forte, mais maduro, mais aperfeiçoado, mais semelhante a Jesus? É ou não é verdade? Porque ao fim delas, você aprendeu a confiança em Deus. Ao fim delas, você aprendeu a perseverança em Deus. Ao fim delas, você aprendeu a sua insuficiência sem Deus. Ao fim delas, você aprendeu a humildade. Você aprendeu a reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. As provações são parte importantíssima da pedagogia de Deus para nos educar espiritualmente. Sem as provações de Deus, nós seríamos como crianças mimadas, que não sabem lidar com a negativa, não sabem lidar com o contraditório. Sabe aquele tipo de filho, aquele tipo de filha, que faz pirraça para a mãe quando quer um pirulito, faz pirraça para o pai quando quer um brinquedo, e ela não recebe o pirulito, não recebe o brinquedo, chora, rola, baba, grita, faz vergonha na rua. Esses seríamos nós, sem as provações, crianças mimadas, que sempre teriam de Deus aquilo que querem, aquilo que pedem, na hora em que querem receber. Mas não é assim que Deus nos trata. Somos filhos amados de Deus, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso paizinho querido. E todo pai responsável, o nosso Deus é um pai responsável. Ele educa os seus filhos para a maturidade. Ele educa os seus filhos para a humildade. Ele educa os seus filhos para a coragem. Ele educa os seus filhos nos valores e nos princípios que farão dos seus filhos homens e mulheres dignos, honrados. É assim o nosso Deus, é assim o nosso Pai. E Ele está nos educando, Ele está nos ensinando, Ele está nos aperfeiçoando por meio das provações. Ele não quer que sejamos como essas crianças mimadas que não sabem lidar com a negativa, que não sabem lidar com o contraditório. Por essa razão, todos nós precisamos ser provados. Todos nós precisamos ser provados. Não há alguém o mais santo que possa parecer a você que não precise ser provado. Ou é muito provável que essa pessoa muito santa que você conhece tenha sido muito provado na vida para chegar a ser um santo como você acha que ela é. Porque o fato é que todos nós precisamos ser provados. Jesus foi provado e nós também devemos ser. Nós lemos nos evangelhos que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Olha só que coisa. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, irmãos. É fato, é certo que muitos de nós, é fato, é certo que todos nós em algum momento seremos conduzidos pelo Espírito Santo a um tipo de deserto. Porque o deserto nos forja, o deserto nos aperfeiçoa, o deserto nos prepara. O deserto extrai de nós o que de melhor nós temos e nem sabemos que está lá. É no deserto que descobrimos
a grandeza e o poder de Deus. É no deserto o que descobrimos com mais clareza, não é verdade? Porque se formos inteligentes, perceberemos a grandeza e o poder de Deus em todo tempo, em todo lugar, na bonança ou na escassez. Mas o deserto, ele nos dá essa clareza. O deserto, ele nos dá essa percepção maior de quem Deus é. Então todos nós precisamos ser provados. E nesse exato momento em que todos nós estamos lidando com as provações do coronavírus, seja qual for, Tiago disse, olha, vocês precisam ter alegria pelo fato de vocês passarem por diversas provações, por várias provações. Há várias provações. De repente a aprovação de um é menor que o outro, a aprovação do outro é menos intensa que a de outra pessoa. Mas há diferentes e muitos tipos de provações. E essas provações que todos nós estamos passando por causa do coronavírus são parte da pedagogia de Deus para nos forjar espiritualmente. Posso afirmar isso com toda certeza. Por quê? Porque toda aprovação é. Então essa não é diferente. Mas veja, a outra coisa ainda, a quarta coisa que precisamos saber sobre a alegria das provações ou alegria nas provações, é que há benefícios para aqueles que cruzam as provações de Deus com coragem e com perseverança. Qual é o benefício das provações? Veja o versículo 4 do capítulo 1 de Tiago. O versículo 4 diz, olha, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aleluia! Porque as provações de Deus, elas guardam para os seus filhos benefícios. Quais são eles? Primeiro, maturidade. Toda aprovação de Deus tem no fim maturidade nos aguardando. E o que é maturidade? Maturidade é o estado de quem aprendeu a aprender com a vida. Maturidade não tem a ver com a idade que você tem, maturidade tem a ver com o quanto você já aprendeu até a idade que você tem agora. Ok? Certamente, assim como eu, você conhece muitas pessoas que são mais velhas ou bem mais velhas e são imaturas, porque têm comportamentos infantis, comportamentos que não condizem com a sua idade, ou pelo menos comportamentos que não são esperados de uma pessoa com essa idade. Assim como você também conhece pessoas com pouca idade que têm um comportamento que é esperado de pessoas com mais idade, tem mais maturidade, não é verdade? Por isso, a maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com a experiência. Tem a ver com as experiências que nós experienciamos na vida e com o tanto que nós aprendemos com ela. Se formos inteligentes, sensíveis, se formos humildes, aprenderemos tudo que as experiências que a vida nos dá, tem para nos ensinar, e isso é o que vai desenvolvendo a nossa maturidade. As provações nos submetem a experiências com alto potencial educativo, por meio das quais nós aprendemos pelo menos 3 lições. Qual é o caminho que toda pessoa que está sendo provada por Deus, e nesse exato momento todas as nações do mundo estão sendo provadas por Deus? Qual é as 3 lições fundamentais que todos aprendem no meio das provações? Primeiro, não somos tudo que achávamos que éramos. As provações nos ensinam que nós não estamos com a bola tão cheia assim. As provações nos ensinam que nós não temos todas as respostas, que nós não temos todas as saídas, não temos todos os caminhos, não conhecemos todas as estratégias. As provações nos põem em contato com a nossa fragilidade. As provações nos põem em contato com a nossa insuficiência. As provações nos põem em contato com as nossas limitações. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nas provações em rumo à maturidade. Não somos tudo que achávamos que éramos. A segunda coisa que nós aprendemos no caminho da maturidade com as provações de Deus é que nós não sabemos tudo o que achávamos que sabíamos. No meio das provações de Deus, nós aprendemos que há muitas respostas para perguntas que fazemos, que nós não temos e nós não teremos, porque Deus quer nos dar por meio de outros. E aí está a complementação a complementação necessária dos filhos de Deus, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, porque você precisa de mim, eu preciso de você. Você tem as respostas que eu preciso, eu tenho as respostas que você precisa. Nem todas as perguntas que eu faço eu consigo responder, nem todas as perguntas que você faz você consegue responder. Precisamos uns dos outros. E quando nós entendemos isso, nós damos um passo a mais em direção à maturidade. Entendemos que nós não sabemos tudo o que pensávamos que sabíamos. Entendemos que precisamos uns dos outros. Entendemos que precisamos aprender uns com os outros. Entendemos que precisamos calar e ouvir mais, falar menos. Você entende? Às vezes, nós somos muito bons em criticar. Às vezes, nós somos muito bons em apontar defeitos, em apontar falhas. Às vezes, nós somos muito bons em apontar saídas.
Nós somos muito bons em dizer como o barco poderia não ter afundado depois que ele afundou. É ou não é? Eu e você agimos assim muitas vezes. Mas a verdade é que esse não é um comportamento de alguém maduro. Por isso Deus nos submete a provações, para nos amadurecer. Porque por meio das provações nós aprendemos que nós não sabemos tudo o que achávamos que sabíamos. Terceira coisa que a gente aprende no caminho da maturidade, por meio das provações de Deus, é que a vida não é sobre mim, a vida é sobre nós. Talvez essa seja uma das mais belas lições que a maturidade nos ensina. A vida não é sobre mim, a vida é sobre nós. As provações nos ensinam a olhar para o lado. As provações nos ensinam a observar o outro. As provações nos ensinam a observar quem está perto de nós e nós muitas vezes ignoramos, inconscientemente, a sua presença. As provações nos ensinam a enxergar a beleza no outro, o favor de Deus, a graça de Deus no outro. A vida não é sobre mim, a vida é sobre nós. O coronavírus não é sobre mim, não é sobre a minha esposa e minha filha apenas. É sobre nós, é sobre todo o povo de Deus, os filhos de Deus, é sobre toda a humanidade. Você tem visto muito se falar, você tem visto e ouvido muito sobre a necessidade de sermos solidários, a necessidade de sermos, de nos inclinarmos ao outro nesse momento em que uns têm mais, outros têm menos, em que uns têm mais acesso, outros menos acesso. Isso é o que a maturidade faz, olha para o outro, olha para o lado, percebe o outro, percebe as necessidades do outro, as demandas do outro, as limitações do outro. Esses dias é um trem desgovernado, né, irmão? O WhatsApp e os canais de comunicação na internet são um trem desgovernado muitas vezes. Então, chega tudo que é tipo de vídeo, chega tudo que é tipo de mensagem, chega tudo que é tipo de corrente, e eu vou tendo que filtrar lá o que eu vou ler, o que eu não vou ler. Mas esses dias eu recebi, num dos grupos de WhatsApp que eu estou, um vídeo de uma pessoa num hipermercado desses bem grande, em São Paulo, subindo primeiro que o hipermercado estava lotado de gente. Pense num lugar com aglomeração de pessoas, era esse supermercado. E esse cara subiu num dos caixas e começou a gritar com uma indignação tão grande que me cativou naquele vídeo. E eu tive que ver o vídeo até o final por causa da indignação daquele cara. E ele estava gritando: gente, vocês não estão entendendo, a gente está no meio de uma pandemia. Vocês não estão entendendo, tem gente que vai querer vir comprar aqui no mercado amanhã, não vai ter, porque vocês estão levando tudo. Pelo amor de Deus, gente, leva só o necessário. Está cheio de caminhão encostado aí fora, não vai faltar para ninguém. O cara gritava assim, sabe, angustiado, o cara gritava apavorado. Eu conheço a dona fulana que só recebe dia 5, ela vai vir comprar, não vai ter nada na prateleira, porque está todo mundo levando tudo, ninguém está pensando no outro. Isso aqui está tudo errado, é uma epidemia, uma pandemia, está todo mundo junto aqui, não tem necessidade. Vem comprando devagarinho, tem para todo mundo. Isso é o que a imaturidade faz, irmãos. A imaturidade nos faz olhar e focar no nosso próprio umbigo, naquilo que diz respeito a nós. E só ao que é importante para nós. Mas as provações de Deus, elas nos educam na fé para nos amadurecer. E quando nós amadurecemos, nós entendemos que a vida não é sobre mim, a vida é sobre nós. Eu brinco aqui na nossa família de fé, farinha pouca, meu irmão primeiro. Onde comem 2, comem 20. Tem que ser assim, irmão. A gente tem que aprender a dividir, a gente tem que aprender a compartilhar, a gente tem que aprender a dar com generosidade, sabe? Então, a maturidade nos ensina que quando nós temos uma decisão para tomar, nós tomamos a decisão que é melhor para muitos, ou que é melhor para todos, e não só a que é melhor para nós. Isso é o que a maturidade faz, e as provações nos colocam nesse estado em que nós somos obrigados a olhar para o outro, onde somos obrigados a perceber o outro. Então Tiago diz que as provações, elas têm essa ação, a ação primeira de nos amadurecer. E depois Tiago diz que as provações de Deus, elas também nos dão integridade. No versículo 4 nós lemos: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros. Integridade é um outro benefício das provações de Deus. E você precisa ficar alerta, você precisa ficar esperto. Porque no meio das provações a que estamos submetidos por causa do coronavírus, Deus está educando o seu povo, Deus está nos educando, Deus está nos amadurecendo. Deus está nos amadurecendo. Deus está nos fazendo mais íntegros. Deus quer fazer você mais íntegro. Deus quer fazer a sua família mais íntegra. E o que é integridade? Integridade é o estado de quem não sofreu diminuição, inteireza. Isso é integridade. E as provações nos ensinam que todos
Se você está em casa agora me assistindo, diga comigo, todos os valores do reino de Deus são igualmente importantes na edificação de uma vida cristã plena. Não apenas alguns, mas todos. Isso é integridade. Quando crescemos inteiros, amadurecemos inteiros, íntegros. Sabe, irmão, não é que eu perco um valor aqui e ganho outro ali. Não, tanto esse quanto aqueles são importantes. Todos os valores fundamentais do reino de Deus, todos os valores que devem estar presentes e prevalecendo na vida de um cidadão do reino de Deus são importantes na edificação de uma vida cristã plena. Então, por meio das provações, Deus também nos ensina a integridade, Deus também nos faz perceber os valores que nos faltam, Deus nos faz perceber os valores que precisamos perseguir, os valores pelos quais precisamos orar. Eu tenho certeza, irmão, que se você tem um pouquinho de sensibilidade, se você tem o Espírito Santo, assim como eu, em 2 semanas de isolamento social, você percebeu coisas que lhe faltam, valores, virtudes que lhe faltam, e que você precisa buscar no Senhor. Limitações que você precisa superar no Senhor. É ou não é verdade? Antes do isolamento social, nós tínhamos condições de dar muitas desculpas. Por causa do tempo que nos faltava, por causa do excesso de trabalho, por causa do tempo excessivo gasto no trânsito, por causa de um monte de coisas. Mas agora que a gente é obrigado a estar em casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com aqueles que nos são mais próximos o dia inteiro, todos os dias, nós percebemos o quanto impacientes nós somos, nós percebemos o quanto letárgicos nós somos, nós percebemos o quanto insensíveis nós somos, nós percebemos o quanto nós não apreciamos as virtudes do nosso cônjuge. Não é, irmão? Em 2 semanas de isolamento social, eu tenho certeza que você percebeu muitas virtudes que sua esposa tinha e você não percebia, enquanto você estava aí pela rua. E você também percebeu no seu esposo muitas virtudes que seu esposo tinha, enquanto você estava aí pela rua. Mas as provações, elas têm esse caráter revelador, não é? E nós entendemos, nós aprendemos com as provações de Deus que integridade é fundamental na edificação de uma vida cristã plena, fundamental. E Tiago diz que as provações de Deus, elas também nos dão integridade. A ação da aprovação é produzir maturidade e integridade. E Tiago termina dizendo que o terceiro benefício da aprovação, de tantos que ele poderia mencionar, não é? No versículo 4 ele diz que a perseverança deve ter ação completa. Por meio das provações nós perseveramos, e a perseverança tem ação completa, produzindo não só maturidade e integridade, mas também provisão plena. Ele diz, olha, para que não falte nada a vocês, para que não falte coisa alguma a vocês. Provisão plena. As provações do Senhor nos ensinam que Jesus é suficiente. Uau! Você pode dizer isso aí, aonde você está? Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, irmão. Tudo o que nós precisamos está nele. A cura que você precisa está nele. A libertação que você precisa está nele. Os recursos financeiros que você precisa estão nele. A alegria que você precisa está nele. A paz que você precisa está nele. Jesus é o que te basta. Jesus é o que me basta. Jesus é suficiente. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 2: do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Jesus Cristo é suficiente, aleluia, porque dele é a terra, tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Romanos 11:36 também diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Nós aprendemos por meio das provações que Jesus é suficiente. Quando a gente procura dinheiro na nossa conta bancária, isso deve ter acontecido bastante por esses dias, né? E a gente não acha... A gente aprende que a gente se lembra, Jesus é suficiente. Quando a gente vai... Você veja só, irmão. Esses dias, a minha esposa foi na farmácia comprar a vitamina C para minha filha. E o rapaz lá disse que já tinha acabado porque as pessoas, olha só, gente, os adultos iam lá comprar vitamina C. Acabaram com a vitamina C na farmácia. Olha que coisa. Mas quando nos falta qualquer tipo de coisa que nós precisamos, nós lembramos, Jesus é suficiente.
quando nos falta paz, quando nos falta alegria, quando nos falta satisfação, nós lembramos, Jesus é suficiente, provisão plena. Toda a provisão que os filhos de Deus precisam está em Jesus, irmão. Está em Jesus. Você não será salvo pelo seu dinheiro na sua conta bancária. Você não será salvo pela provisão nos supermercados, pela provisão nas farmácias. Você não será salvo por qualquer coisa que alguém possa lhe dar. Muito embora Deus possa usar pessoas para lhe dar coisas. E muito embora Deus também use o dinheiro para nos abençoar muitas vezes. Mas a nossa dependência não está nessas coisas. A nossa dependência está em Deus, porque sem Ele nós somos absolutamente insuficientes. Os nossos recursos são limitados, o nosso poder é limitado, as nossas capacidades são limitadas. Por isso Jesus nos basta, por isso Jesus é suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. E no meio das provações nós aprendemos isso, irmão. Quantos de nós, no meio das provações, oramos mais? Quantos de nós, no meio das provações, lemos mais a Bíblia? Quantos de nós, no meio das provações, lembramos de pedir oração nos grupos de WhatsApp que pertencemos? Quantos de nós, fazemos coisas que nós não fazíamos antes das provações? Porque entendemos que o nosso socorro vem do Senhor. É ou não é verdade? Nós, pelo menos aqui na Igreja Central, temos enfatizado que esse é um tempo especial de Deus, através do qual Deus é um tempo especial de Deus, através do qual Ele está nos chamando para orar mais. Muitos de nós somos assim, irmão. No meio das provações é que nós buscamos mais o Senhor, porque entendemos a nossa insuficiência e a nossa suficiência nele. As provações evidenciam quem Deus é e quem nós somos. Você concorda comigo? É no meio das provações que nós percebemos a grandeza de Deus. E é no meio das provações que nós percebemos a insuficiência humana. As fraquezas, as limitações humanas. A majestade gloriosa de Jesus e a nossa suficiência estão nele. Perdão, a nossa suficiência está na majestade gloriosa de Jesus. E em reconhecermos isso, somos plenamente providos de tudo que nos falta no meio das provações. Então, as provações de Deus, elas nos trazem benefícios, mas elas também nos trazem recompensas. Quais são as recompensas das provações, irmão? Versículo 12 está escrito aí. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia! Há uma recompensa para nós, irmão. Você lembra do sacrifício? Eu falei que toda dor e desconforto que as provações provocam, elas se vêm de Deus. Elas são sacrifícios, porque no fim o sacrifício tem para nós uma recompensa. E qual é a recompensa das provações de Deus? As provações de Deus nos ensinam que a nossa esperança não deve estar nesta vida apenas, mas que a vida que estamos vivendo aqui é uma preparação para a vida que viveremos lá. Que a nossa vida no presente deve ser vivida a partir de uma perspectiva futura. E sabe o que acontece quando nós nos posicionamos assim, irmão? Quando nós alinhamos o nosso coração com essa verdade? É que tudo no nosso presente faz sentido e ganha significado especial. Mesmo e principalmente as provações. Você entendeu isso? As provações ensinam que a nossa esperança, ela não deve estar nessa vida apenas. A nossa expectativa não deve estar nesta vida apenas. Jesus nos diz na sua palavra que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus reservou aos que o amam. Paulo diz que nenhum sofrimento nessa vida pode se comparar à glória que nos está reservada nele. Precisamos olhar para o alto nessa hora, irmãos. Precisamos olhar para o alto nessa hora e nos lembrar que a nossa vida não se encerra aqui. Que se nós nascemos de Deus pelo Espírito Santo, por meio da fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos cidadãos do reino. Nos tornamos pertencentes a uma outra pátria. Ou melhor, tomamos consciência da nossa pátria eterna. E passamos a saber que estamos aqui de passagem. Cidadãos do reino, vivendo como cidadãos do reino, em qualquer lugar. As provações nos lembram que somos cidadãos do reino e que estamos aguardando o reino vindouro. Enquanto vivemos o reino presente, aguardamos o reino vindouro de Cristo. Quando Ele virá, estabelecerá para sempre o seu reino entre os seus filhos. E
é com a mente preparada, é com a mente forjada na recompensa das provações que nós damos significado, ou que nós percebemos o especial significado de tudo que nos acontece, principalmente das coisas ruins. Sabe, irmãos, na live que a gente fez semana passada, eu comecei a nossa live citando Mateus 6, 32, 33. Eu acho que é isso, não sei se o endereço é esse mesmo. Mas Jesus fala sobre uma perspectiva positiva da vida. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Sabe, eu falei um pouco sobre ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Esses são elementos que devem nos encorajar a olhar o copo meio cheio. Ah, mas é um desastre global, é um desastre mundial, está todo mundo em pavorosa e não sei o quê, parará, parará, parará. Sim, ok. Mas isso não é o fim. Isso não é o fim. A nossa vida não termina aqui, irmãos, estamos aqui de passagem. Por isso nós precisamos olhar para o alto. Por isso nós precisamos de uma perspectiva futura. Por isso nós precisamos de uma perspectiva não futura, precisamos de uma perspectiva eterna. Sobre a vida que vivemos agora em Cristo e sobre tudo que nos acontece. Porque o significado de tudo que nos acontece, o sentido de tudo que nos acontece, está aí, nessa perspectiva. De que há uma coroa nos aguardando. Há uma recompensa nos aguardando. Há uma recompensa no fim de todas as provações às quais estamos submetidos agora por causa do coronavírus. Há uma recompensa que está nos aguardando no fim de todo esse sacrifício, no fim de todo esse sofrimento, irmãos. Como filhos de Deus, como igreja de Cristo, precisamos olhar para o alto nesses dias. Precisamos olhar para o alto nesses dias, de onde não só vem o nosso socorro, mas de onde também vem a nossa natureza, de onde também vem todos os nossos direitos em Cristo, de onde também vem toda a nossa alegria em Cristo, toda a nossa paz em Cristo, de onde vem os fundamentos do reino no qual nós estamos e no reino que está em nós. A palavra de Deus diz, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus disse nos evangelhos que haveria um tempo em que perguntariam onde está o reino, aqui ou acolá. Jesus disse, nem aqui nem acolá, porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está nos filhos dele. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é o perímetro onde a vontade de Deus é plenamente estabelecida, honrada e respeitada. Esse é o reino de Deus. E nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Por isso a natureza do reino, paz, justiça e alegria devem se manifestar onde quer que estejamos, em qualquer ocasião, com coronavírus ou sem coronavírus. Paz, justiça e alegria devem fluir de nós enquanto vivemos e caminhamos nesse mundo, irmão. Paz, justiça e alegria devem nos acompanhar todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas edificações. Devemos avançar com o reino, sabendo que a paz do reino está em nós, que a justiça do reino está em nós, a alegria do reino está em nós, que não somos desse mundo, que estamos aguardando o dia em que estaremos para sempre na nossa pátria celestial. E as provações, elas fazem isso, elas nos dão essa perspectiva eterna da vida. E concluindo, pelo menos 3 lições que nós aprendemos aqui. Em tempos de coronavírus. Primeira, Deus tem um compromisso com aqueles que o amam. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas não são apenas as coisas boas, todas as coisas são as coisas boas e as coisas ruins. Tudo está cooperando para o bem daqueles que o amam. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com aqueles que o amam. Deus ama a todos. A graça de Deus, até aos que ainda não são filhos de Deus pela fé em Jesus, está em uma certa medida, o que se chama de graça comum, está estendida sobre todos. A graça superabundante de Jesus está estendida sobre os seus filhos. Mas todos estão debaixo da graça de Deus. Todos são amados por Deus, mas compromisso Deus só tem com aqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que Deus está trabalhando por meio de todas as coisas que acontecem. Deus está tecendo os seus filhos por meio de todas as coisas que acontecem, para no fim abençoar aqueles que o amam. Ele mesmo disse por meio do profeta Jeremias, sou eu quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Então, irmãos,
Seja o coronavírus fruto da vontade de Deus ou fruto da permissão de Deus. Essa é uma discussão que está rolando aí, né? Eu não sei se é vontade de Deus ou se é permissão de Deus mesmo. O que eu sei é que tudo que acontece, no fim, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tudo que acontece. Segunda lição que a gente aprende em tempos de coronavírus, que toda provação ou crise é uma oportunidade para amadurecermos e florescermos como filhos de Deus. Toda provação ou crise é uma oportunidade para amadurecermos e florescermos como filhos de Deus. É quando somos provados que o melhor que temos é extraído de nós. E quanto mais densas são as trevas, mais forte brilha a luz dos filhos de Deus. Amém, irmão? Quanto mais densas são as trevas, mais forte brilha a luz dos filhos de Deus. Queria chamar o louvor central para cá. A gente vai concluir cantando essa mesma canção que nós cantamos por último. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Não vou ser abalado. Não tem coronavírus certo para abalar os filhos de Deus, irmão. Porque a nossa vida está fundamentada nele. Aleluia. Terceira lição que a gente aprende em tempos de coronavírus. Sobre todas as coisas. O distanciamento social tem o poder de nos conectar com a solitude que nos faz ouvir Deus, como nós não ouviríamos de outra maneira. Esse tempo em que somos forçados a ficar sozinhos, nos põe num estado de sensibilidade a Deus, que nós não estaríamos no meio de todas as distrações comuns do dia a dia. Tenho certeza, irmão, que se você tem tirado tempo para orar, para meditar nas Escrituras, nessas 2 semanas, você ouviu Deus como você nunca ouviu no ano passado inteiro, por exemplo. Você percebeu Deus como você nunca percebeu no ano passado inteiro. Por quê? Porque esse estado de solitude nos faz ouvir Deus como nós não ouviríamos de outra maneira. Livres das distrações, nós podemos recolocar Deus no primeiro lugar em nossas vidas. Livres das distrações, nós recolocamos o Senhor no primeiro lugar de nossas vidas. Quantos de nós, irmãos, antes do coronavírus, estamos vivendo com uma escala de valores e uma régua de prioridades desordenada? Muitos de nós gastando tempo demais com o trabalho, tempo de menos com a família. Muitos de nós gastando tempo demais com os estudos, tempo de menos com Deus. Muitos de nós gastando tempo demais em muitas outras coisas e tempo de menos em coisas que eram mais importantes ou que são mais importantes. Sabe, Paulo diz a Timóteo que o Espírito de Deus é um espírito de poder, amor e equilíbrio. Nós precisamos entender o equilíbrio ao qual o Espírito Santo de Deus está nos convidando nesses dias, para entender que cada coisa tem o seu lugar, para entender que cada coisa tem o seu tempo, em especial para entender agora que Deus deve ter o lugar de primazia em nossas vidas. Ele deve ser o primeiro e o mais importante. Ele deve ocupar sempre o primeiro lugar em nossas vidas, irmãos. Se você é um filho de Deus, nascido de novo pela fé em Cristo Jesus, você precisa entender que Deus precisa ser o primeiro na sua vida. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que nos são necessárias nos serão acrescentadas. A gente está correndo e buscando com todas as nossas forças e energias aquilo que nos deve ser acrescentado por Ele, quando nós o buscamos em primeiro lugar. Essa conta não vai fechar, irmãos. Por isso foi preciso, sabe, alguém disse, e de certa forma eu concordei, que a impressão que se tem é que esse coronavírus foi uma espécie de freio que Deus pôs na humanidade, de freio que Deus pôs nas pessoas, que estavam vivendo uma vida desordenada, acelerada demais, como eu disse, com valores e prioridades invertidos, confundidos. Fato é, irmão, que nós precisamos parar e recolocar Deus no primeiro lugar em nossas vidas. Porque somente se Deus estiver no primeiro lugar em nossas vidas, nós seremos capazes de nos alegrar nas provações. Alegria nas provações. Irmãos, nós não choramos por causa do coronavírus. Nós choramos por causa das vidas que se vão. Nós choramos por causa dos entes queridos que talvez tenham sido testados positivamente pelo coronavírus. Mas, sabe, nós não choramos para sempre. Nós choramos até amanhã, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque de manhã, quando o sol nasce e dispara os seus raios sobre a humanidade, nós vemos com clareza que Deus continua no mesmo lugar. Deus continua sendo Deus. Deus continua sentado no seu trono, governando todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Lutero uma vez disse que até o diabo, quando Deus quer, é o diabo de Deus. Se vem de Deus ou não esse coronavírus, eu não sei, irmão. Eu sei que Deus pode pegar esse coronavírus e trabalhar por meio de toda essa confusão,
para abençoar a humanidade, em especial os filhos de Deus. Então nós precisamos entender que a solitude, que esse isolamento social está provocando, essa é a terceira lição, nos ajuda a recolocar Deus no primeiro lugar em nossas vidas. Para ouvir a voz interior, precisamos calar as vozes exteriores. Precisamos aprender a estar a sós conosco mesmo, para perceber a presença que nos sustenta na quietude. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitos de nós dizemos que cremos em Deus, mas não percebemos a presença. Muitos de nós dizemos que cremos em Deus, mas não percebemos o agir de Deus, o mover de Deus. Por quê? Porque não estamos ficando quietos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O isolamento social nos põe no estado de quietude, em que nós podemos saber quem Deus é. E eu quero terminar essa mensagem como nós muitas vezes fazemos aqui na nossa família de fé, quando estamos reunidos presencialmente, com uma declaração de fé. Então, onde você estiver, se você puder, é claro, se você não estiver numa situação desconfortável em que isso não seja possível, eu quero te convidar a ficar de pé onde você estiver, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver assistindo no seu celular. Fique de pé, porque nós vamos fazer uma declaração de fé juntos, ok? E como é que a gente faz uma declaração de fé? A gente ergue as nossas mãos, enche nosso peito de ar e grita. Entendeu, irmão? É gritar mesmo. Você não pode fazer uma declaração de fé com a mão no bolso, de braços cruzados. Você não pode fazer uma declaração de fé assim como quem está dizendo qualquer coisa. Você está declarando a sua fé em Cristo Jesus. E o que a sua fé em Cristo Jesus significa em um tempo especial, em um tempo pontual. E é isso que nós vamos fazer agora. Por isso eu quero que você erga as suas mãos aí onde você estiver agora, o mais alto que você puder. Enche o seu pulmão de ar, todo o ar que você puder. E repita bem forte comigo as palavras que eu vou dizer agora. Diga aí onde você está: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, afirmamos nossa fé, no Senhor, e na sua palavra. Afirmamos nossa confiança, que a misericórdia, a bondade e a graça do Senhor estão sobre todos nós. Diga forte: não temeremos. Diga de novo: não temeremos. Avançaremos com o espírito de poder, com o espírito de amor, com o espírito de equilíbrio, para ver a glória de Deus no fim desta jornada. Diga ainda: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para a glória de Deus, diga aleluia. 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 Essa é a igreja de Jesus. Esses somos nós.